Olá, graça e paz, tudo bem? Como é que você está? Seja bem-vindo à nossa série Sal e eu tô aqui para temperar um pouquinho mais a sua vida. E hoje o que eu quero compartilhar com você está lá no capítulo 3 de Mateus. Na verdade começa no capítulo 3 e pega o comecinho do capítulo 4. Nós estamos fazendo uma jornada, no Evangelho de Mateus. Estamos aí no 3º capítulo. Espero que você esteja lendo, desfrutando também, tá bom? Compartilha aqui, escreve para nós o que Deus está falando no seu coração. Isso é muito importante para nós, tá bom? Então eu quero compartilhar com você hoje alguns princípios da palavra de Deus que a gente aprende no capítulo 3 de Mateus. Nós estamos vendo aqui os princípios, aprendemos com José sobre obediência, sobre nobreza, mas hoje eu quero falar com você sobre uma transição, uma mudança. Quero falar com você sobre sair de uma velha vida para uma vida no reino de Deus. Nós temos no capítulo 3 de Mateus, e eu estou lendo na versão a mensagem, nós temos Jesus se encontrando com João Batista. João Batista, temperamento forte, explosivo, muito íntegro, profundamente sério, profundamente movido pelo Espírito Santo de Deus, e ele pregando no deserto, com aquela firmeza profética, com aquele caráter inabalável, ali muito firme, muito consciente da mensagem que Deus deu para ele. E ele tem um encontro com Jesus que acontece lá por volta do versículo 10, do versículo 11, e aí a gente tem aqui um contraste muito grande. João, ele confronta algumas pessoas que vêm até ele e ele fala com aquelas pessoas o seguinte: olha, a vida de vocês está mostrando que tipo de fruto? Vocês estão arrependidos? Então mostrem frutos desse arrependimento. E a partir dessa frase, dessa sentença e do que segue, do que prossegue o batismo de Jesus e o início do ministério de Jesus, o Espírito Santo me conduziu a entender que aqui nós temos uma transição, queridos, de uma vida religiosa simplesmente, ou comum, vou chamar assim, para uma vida no reino de Deus. De uma vida corriqueira, de um acostumar-se com o que acontece, para uma vida relevante, uma vida que vale a pena ser vivida. E aqui olha só, o que diz no verso 11, diz assim: o que conta mesmo é a vida. A vida de vocês mostra frutos? Se estiver como uma madeira morta, só serve para o fogo. E aí João ele fala: olha, eu batizo vocês aqui no rio para mudar essa velha vida na vida do reino. Isso é muito profundo. E ele diz o seguinte: mas o importante ainda está por vir. Porque ele fala: olha, nessa história toda eu sou só um figurante. O personagem principal está chegando. E ele vai transformar a vida de vocês, vai acender um fogo dentro de vocês. Ele vai batizar vocês com água e com fogo. O fogo que vai acender uma chama dentro de vocês, que é a vida de vocês no reino. Uma vida que não pode ser contida ou controlada, mas é uma vida que é conduzida pelo Espírito Santo de Deus. Não é uma vida que você manipula, que você direciona. É um fogo interior. E eu acho muito interessante porque o texto fala aqui o seguinte: João segue dizendo assim: ele acenderá a vida do reino de vocês, um fogo interior, o Espírito Santo dentro de vocês. Na outra versão diz: ele os batizará com fogo, ele os batizará com o Espírito. Essa mudança que vai vir de dentro para fora. Encontrar-se com Cristo, abrir-se para o Senhor, vem de dentro para fora. É por isso que muita gente que viveu uma vida muito errada tem testemunhos muito pesados mesmo. Eles vivem mudanças que as pessoas, a princípio, do lado de fora não dão crédito, não enxergam. Mas a mudança lá dentro é tão forte, tão profunda, que de repente desabrocha ali um testemunho poderoso do que Deus pode fazer. E na sua vida não é diferente. Se você tem vivido uma vida longe de Deus, afastada do Senhor, mas você quer entregar sua vida para Ele, você pode entregar sua vida para Jesus e Ele vai acender dentro de você essa força poderosa que é o Espírito Santo dentro de você.
para você desfrutar de uma vida nova no reino de Deus. O que diz mais aqui? Ele vai limpar a casa. Jesus, ele vem e ele coloca todas as coisas no lugar. Ele ordena nossos sentimentos, nossos pensamentos, nossos relacionamentos, nossas atitudes. Ele ordena nosso passado para alinhar o nosso futuro. Isso é maravilhoso, queridos. E fala aqui também, ele vai fazer uma varredura completa na vida de vocês. Sabe o que é interessante? Depois que eu comecei as minhas experiências com o Espírito Santo, vários momentos na minha vida o Espírito Santo me fez lembrar de algumas experiências nas quais pedacinhos de mim estavam presos, estavam ali cauterizados, calcificados, e ele fez quebrantar aquilo dentro de mim, de tal maneira que eu pude restaurar, refazer, reerguer situações e circunstâncias onde para mim havia apenas ruínas, porque ele fez uma varredura dentro de mim. Deixa o Senhor varrer o teu coração, deixa Ele limpar a sua alma, a sua vida. Diz mais aqui, tudo que for autêntico será posto no lugar certo. Então uma vida no reino de Deus, querido, é uma vida autêntica, é uma vida nova, é uma vida renovada, é uma vida restaurada. E eu fui procurar o que significa ser autêntico. Eu achei tantos adjetivos, mas tantos. Ser autêntico é ser real, de verdade. Ser algo verdadeiro, algo que existe. Ser autêntico é também ser legítimo, ou seja, você é digno do valor que você tem. Ser autêntico é ser validado. É alguém que chega e fala assim, olha, pode confiar porque eu validei essa pessoa. Eu validei ele. É ser puro, não se contaminar. Pode acontecer o que for, eu sei a minha origem, eu sei onde eu estou firmado, eu sei onde eu estou balizado. Ser autêntico é ser exato. É você ser preciso como uma faca, como o corte de uma faca. É você ser específico. E é muito interessante, a vida no reino de Deus ela é autêntica, porque no reino de Deus é assim, ou é ou não é. Ou é sim ou não. Ou estabelece ou não. Jesus fala, ou ajunta ou espalha. Então você não tem um meio termo. Propostas que falam sobre um meio termo, propostas que tentam humanizar o reino de Deus, o evangelho. Essas propostas elas estão na verdade trazendo fumaça no meio da sua visão. Porque o reino de Deus ele é autêntico, ele é sincero, ele é profundo, ele é estabelecido, ele já foi estabelecido. Então nós vivemos uma realidade que já é no céu. Jesus ensina isso na oração do Pai Nosso, que a gente vai ver mais para frente. Né? Venha a nós o teu reino na terra como ele já é no céu. Então não é algo assim, será, talvez, depende, não. Os princípios são os princípios. Vivê-los é uma questão de fé, é uma questão de decisão. Abandoná-los é rejeitar o que Cristo tem trazido para nós. Mas a vida no reino de Deus ela é autêntica. Ela é autêntica. Nós temos falhas? Temos. Mas a autenticidade me faz entender as falhas como parte de um processo de purificação, de ser legitimado, de ser justificado, de ser limpo, de ser tratado, de ser cuidado por Deus. E olha só o que diz mais aqui. Tudo que for autêntico será posto no lugar, na presença de Deus, e o que for contrário à verdade será jogado fora como um lixo, para ser queimado. O Espírito Santo ele vem nas nossas vidas para realmente nos limpar de todo o lixo. Ele não vai acender um fogo, esse fogo nos purifica por dentro, para que nada na nossa vida seja condenado ao fogo eterno, para que nada na nossa vida seja condenado posteriormente. Olha o que diz o verso 17. Depois que Jesus vai até João e ele é batizado, ele é imerso nas águas, quando ele sai, ouve-se uma voz: Este é o meu filho amado, escolhido e marcado pelo meu amor, a alegria da minha vida. Querido, sabe o que está dizendo aqui? Que ver uma vida no reino de Deus é ver uma vida marcada pelo amor. O que está marcando a sua vida? Que características da tua vida estão transparecendo? Você tem sido amável? E eu quero dizer uma coisa aqui e fazer uma distinção. Viver uma vida pautada pelo amor não é viver uma vida que diz sim para tudo. Não é viver uma vida que concorda com todas as coisas. Não é viver uma vida que sempre tem um sorriso estampado no rosto para toda e qualquer circunstância.
Mas ver uma vida pautada no amor é ver uma vida que consegue separar a circunstância da pessoa, valoriza a pessoa e ajuda a alinhar a circunstância. Uma vida pautada no amor é aquela que diz assim: vem como você está, mas vá depois e não peques mais. Jesus, ele exercitou esse amor. Ele recebia pessoas, ele falou: vem como você está, vem com o seu fardo pesado, carregado, vem com as suas culpas, traumas, temores, mágoas, anseios, rancores, vem com tudo isso. E aí o que Jesus faz? Ele nos devolve a nós mesmos com a dignidade do céu. E quando ele nos devolve a nós mesmos, ele troca os fardos. A Bíblia fala: ele levou sobre si todos os nossos sofrimentos. Tudo que nos faz sofrer, ele levou sobre si. E o que ele pôs sobre nós? Tomai de mim e aprendei que o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Olha só o que Jesus está falando. Está falando: venham os cansados, sobrecarregados, e eu vos darei descanso. É como se depois de carregar um peso muito grande, alguém tirasse aquilo de cima de você e você fizesse: eu posso respirar, eu tenho fôlego de novo. Isso é ser alcançado pelo amor, porque o amor liberta. O amor é aquilo que distingue pecado de pecador. Pecadores todos somos. Não existe nenhum santinho, nenhum certinho, nenhum perfeito. E todos nós pecamos. Mas o amor é aquilo que consegue separar o pecado do pecador, como quem remove um adesivo e não fica nem a cola depois, né? E consegue restaurar a beleza da pessoa em si e torná-la imune àquele pecado. Escute, a vida no reino de Deus é uma vida que vai te trazendo imunidade ao pecado, porque você vai se relacionando com aquilo que é do céu, você vai se relacionando com o Espírito Santo de Deus, e isso vai transformando a tua vida, transformando o teu caráter, mudando o teu jeito de ser, mudando o teu jeito de agir. Você, marcado pelo amor, marca as pessoas com o amor de Deus. Oh, isso é tremendo demais, isso é maravilhoso, é profundo demais. Olha só o que mais aqui, eu quero continuar. Diz aqui no capítulo 4, no versículo 1, a seguir, logo depois do batismo, né? Jesus foi levado pelo Espírito para o deserto. Aqui a gente tem um episódio em que Jesus vai ao deserto, tentações de Satanás, depois do seu período de jejum de 40 dias. Sabe o que está dizendo aqui, queridos? Que quem tem uma vida no reino é levado pelo Espírito. O Espírito Santo levou Jesus para a tentação. Não. O Espírito Santo levou Jesus ao deserto. Levou Jesus a um ambiente de quarto secreto, um ambiente de escuta, um ambiente de alinhamento. Presta atenção comigo. Jesus saiu das águas e ouviu a voz de Deus falando para ele: esse é o meu filho escolhido, marcado pelo meu amor. Opa, peraí. Eu sou marcado pelo amor. Deixa eu alinhar isso aqui. Por quê? Porque isso daqui determina a minha vida. Isso aqui determina o meu padrão de vida. Então o Espírito levou Jesus ao deserto para um tempo de alinhamento. Jesus se absteve, Jesus jejuou, Jesus renunciou àquilo que dizia respeito a Ele, para se conectar àquilo que dizia respeito ao Pai. Jesus silenciou suas vontades, controlou seus apetites para desenvolver novos apetites, para desenvolver uma nova percepção daquilo que vem do alto, daquilo que vem de Deus. Ele foi levado pelo Espírito Santo de Deus. E aí eu pergunto, e eu sou desafiado nisso constantemente, as minhas decisões eu tomo baseado em quê? Nas minhas vontades, nos meus planos, nos meus sonhos, nos meus projetos, ou eu tomo as minhas decisões baseadas no Espírito Santo de Deus? Quantas vezes nós temos ido ao nosso deserto, ao nosso quarto secreto, ao nosso ambiente de escuta, para realmente ouvir a voz de Deus? A Bíblia fala que Deus tirou o povo do Egito e levou para o deserto, e o tempo da peregrinação era também um apelo de Deus para que aquele povo o escutasse. E como aquele povo não queria escutar, ele sucumbiu no deserto. Mas quem ouviu a voz de Deus entrou em Canaã. Olha só, se você ouvir a voz de Deus, se você se deixar levar pelo Espírito Santo de Deus, você vai chegar onde o Senhor quer te levar, que é um ambiente de vitória contra o pecado, vitória contra a tentação, vitória contra as mazelas dessa vida, vitórias contra até aquelas circunstâncias que tocam a sua vida.
Foi porque Jesus era levado pelo Espírito Santo que ele pôde resistir a Satanás e as suas tentações. E aqui vem um quarto aspecto que eu digo da vida no reino de Deus. É uma vida que é marcada e preparada pela palavra de Deus. A Bíblia diz aqui no capítulo 4, verso 2, que o jejum deixou Jesus com muita fome e o diabo aproveitou-se disso para aplicar uma prova. Já que você é filho de Deus, dê ordem às pedras e transforme-as em pão. E aí no verso 4 diz o seguinte: Jesus, citando Deuteronômio, disse. Olha só, uma vida no reino de Deus é uma vida preparada na palavra de Deus. O Espírito fala conosco no íntimo, fala conosco através da palavra, fala conosco através da comunhão dos salvos, fala conosco de modos surpreendentes e sobrenaturais. Mas, querido, você tem que buscar a palavra. O seu pão tem que ser a palavra. O alimento do teu espírito tem que ser a palavra. E aí eu digo, a gente tem muita coisa hoje fazendo ruído, nos impedindo de ouvir a palavra. Por que você precisa de um tempo de deserto, de quarto secreto, de tempo de escuta, para que você possa ouvir a palavra que vem da boca de Deus, para que você possa ouvir os ensinamentos que vêm do Senhor? Então eu quero te convidar, quero te convocar a passar tempo com Deus, com a palavra de Deus. Essa nossa jornada aqui no Evangelho de Mateus, ela pode ser o começo da sua caminhada, ou ela pode ser um upgrade na sua caminhada, um melhoramento na sua caminhada. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte: seja alguém que se prepara na palavra. Existem muitos momentos na minha vida em que eu percebo circunstâncias sendo movidas e abaladas, como se fosse, a materialização do capeta ali na frente, e de repente as coisas querem sair do lugar e o Espírito Santo me dá um trecho de um versículo bíblico e aquilo vem e é o rema de Deus para esse momento, para esse tempo. Quantas vezes Deus não permitiu que eu e a minha família vivêssemos isso? Que viesse um trecho da palavra de Deus, um versículo, um assentar de uma mensagem do Espírito Santo de Deus, pautado pela palavra de Deus, por esse livro abençoado, e aquilo foi para nós, não a tábua de salvação, mas aquilo foi para nós o escape divino. Aquilo foi para nós a entrada no esconderijo do Altíssimo. Aquilo foi para nós o estar debaixo do escudo do Senhor. Quantas vezes, querido, e eu quero deixar para você o seguinte, essa palavra, muitas vezes o desespero tenta dominar a tua mente, ou tenta dominar as tuas decisões, ou tenta dominar os teus pensamentos, as tuas conclusões, porque talvez esteja faltando o ouvir da voz de Deus. E creia comigo numa coisa, você não vai decorar a palavra toda de uma vez. Você talvez nem vá decorar um texto por completo. Mas a Bíblia diz que na hora em que for necessário, Ele nos dará a palavra certa. Seja para nos defendermos, seja para nos alimentarmos, seja para nos assegurarmos, seja para nos firmarmos. O Senhor não nos abandona. A palavra de Deus não volta vazia. Ela entra em você. Você pode dizer, não entendi muita coisa, mas na hora que o Espírito Santo traz ela à tona, ela preenche, ela não volta vazia. A minha oração, o meu desejo é que você viva uma vida no reino de Deus. E eu vou convidar você a repetir essa frase comigo. Eu vivo a vida no reino de Deus. Autêntico, marcado pelo amor, guiado pelo Espírito e preparado na palavra. Tenha isso com você, internalize isso, repita quantas vezes forem necessárias. Quando vierem acusações de que você não sabe da Bíblia, fala, eu estou preparado na palavra. Se vierem acusações contra você de que você está fazendo as coisas do seu jeito, pondo os pés pelas mãos, eu vou ser levado, eu sou levado pelo Espírito Santo de Deus. Repita isso em voz alta, escreva num bilhetinho, coloca lá no vidro do carro, no espelho do banheiro, mas não se deixe enganar pelo mal. Vença o mal, vença a tentação, vença a escassez, vença a circunstância, sendo preenchido pela palavra de Deus. E não deixe de frequentar o seu deserto, não deixe de passar pelo seu quarto secreto, pelo lugar onde outras vozes se calam, para você ser alinhado à voz de Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, continue com a gente aqui, que Deus te abençoe sua casa, sua família grandemente. E eu quero pedir para você, se inscreve aqui,
compartilha, comenta, curte, divide com mais alguém, tá bom? E sugira aqui as suas ideias, suas sugestões, porque nossa função, nosso objetivo é abençoar a sua vida, tá bom? Nós estamos aqui para abençoar você em nome de Jesus. Amém. Господней буду я.